No final, parece que vai ser muito barulho por nada. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Muita gente tem acompanhado a discussão sobre a implementação da quinta geração da comunicação celular, o famoso 5G. Cobrimos isso em alguns artigos aqui, na controvérsia com a China, planejando usar essa implementação para dominar a infraestrutura da internet. Os Estados Unidos, por este motivo, impuseram embargos econômicos contra a Huawei, a principal fabricante chinesa. Aqui no Brasil, o leilão da 5G deve acontecer em junho e, embora os chineses não estejam proibidos de participar, os requisitos técnicos colocados praticamente impedem sua participação. Mas será que o 5G será mesmo uma revolução tão grande quanto o esperado? As pessoas estão mesmo querendo muito o 5G a ponto de pagarem uma assinatura mais cara para terem mais internet no celular? Bem, vamos entender exatamente o que são essas gerações de celular e o que representa a 5G. É preciso entender, antes de mais nada, que os rótulos 3G, 4G, 5G, e já tem gente falando em 6G, são rótulos puramente comerciais, material de propaganda antes de tudo. Tanto que não possuem uma correspondência clara entre a tecnologia de base do celular e a geração. A tecnologia usada em si refere-se a um protocolo de comunicação entre o seu celular e a torre da empresa. O seu aparelho celular, você sabe, está constantemente buscando torres de comunicação mais próximas, ele identifica a torre mais próxima dele e faz uma troca de mensagem rápida para estabelecer o melhor protocolo de comunicação que ambos entendem. Tipicamente, tanto torres quanto celulares são capazes de compatibilidade reversa, ou seja, sabem falar as gerações antigas. Trocar a geração da comunicação celular envolve, portanto, instalar um monte de torres novas com equipamentos mais modernos e também trocar todos os celulares por versões mais novas que entendam esse protocolo mais novo. A primeira geração da telefonia celular era chamada de telefonia analógica, e aqui no Brasil existiu apenas com as antigas empresas telefônicas estatais, antes da privatização. O nome da tecnologia era AMPS, e lógico, ninguém chamava de primeira geração. O título sempre é colocado na geração seguinte, para dizer que é melhor que a geração anterior. A segunda geração veio logo depois da privatização do setor e consistia de duas tecnologias diferentes, a TDMA e a CDMA. Ambas tinham características de serem já totalmente digitais, portanto muito melhor e com muito mais capacidade que a MPS. Aqui no Brasil, algumas operadoras optaram pelo TDMA, como a Claro, que na época se chamava ATL, e outras pelo CDMA, como a Vivo, que na época se chamava Telefônica. Essa era a segunda geração, que permitia, além de conversas, o uso de alguma coisa parecida com a internet, tá? Mas eram sites muito simples, mal dava para mandar e-mail, a coisa era muito tosca mesmo. A internet começou de fato a ser acessível nos celulares com 3G, a terceira geração, que inclui os protocolos EVDO e UMTS. E aqui já vai alguma confusão, você deve se lembrar de alguma coisa chamada GPRS. Essa tecnologia é 2G, mas algumas operadoras brasileiras, por considerarem que ela era melhor do que a CDMA e a TDMA, classificaram ela como geração 2,5, algumas até como terceira geração, mas não é não. O mesmo aconteceu com a Edge, que é outro protocolo de segunda geração, um pouco melhor que o padrão. Teve muita operadora chamando de 3G, mas na verdade é 2G ainda. O fato é que com a 3G, com a EVDO e a UMTS, já dá para acessar a internet, mandar e-mails, ver alguns sites, mas não dá para fazer nada muito elaborado. Jogar alguns jogos é difícil, ver vídeos é impossível, nada que demande muita banda. Ainda na 3G surgiram alguns protocolos melhores, HSDPA e HSOPA, que algumas operadoras venderam como geração 3,5 ou até falaram em geração 4, mas na verdade é terceira geração. Esse negócio de geração, você já viu, é só truque de marketing. A 4G, de fato, já existe agora na maior parte das cidades brasileiras e inclui variações em cima do protocolo LTE. Essa geração foi feita pensando-se na mudança do mercado. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito mais com a internet do que em falar no celular.
Usar voz no celular virou quase um acessório dispensável, só se usa celulares para a internet. Na época da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, que começaram as primeiras instalações de antena 4G aqui no Brasil. De fato, agora já se tem uma cobertura razoável nas principais cidades, mas com um problema característico do 4G, muitas falhas de cobertura. O 4G é ótimo, de fato, quando você tem uma boa conexão 4G, você consegue navegar na internet com facilidade, jogar, dá para ver filmes, eu já gravei vídeos ao vivo transmitindo a partir do meu celular 4G. A conexão de dados é muito boa mesmo na 4G, mas tem um porém. Para atingir grandes volumes de dados, as antenas de 4G e o seu celular usam frequências muito mais altas das ondas de rádio para se comunicar. Isso permite trafegar um volume maior de dados, mas tem um porém. Como essas ondas de rádio são de alta frequência, elas perdem força muito rápido. Com isso, uma antena 4G tem um alcance muito menor que uma antena 3G. É preciso várias antenas 4G na região para permitir a mesma cobertura que uma antena 3G. E mais do que isso, como qualquer coisa pode gerar um ponto de sombra, você acaba tendo várias áreas que você fica sem conexão. Quem acompanhou minhas lives percebia, 4G cortando o tempo todo, ela permite muitos dados ao custo de precisar de muitas antenas e ter uma cobertura mais complexa, maior risco de desconexão de área de sombra. A 5G usa um protocolo chamado 5G-NR, mas em última análise segue o mesmo caminho da 4G, ou seja, usa frequências ainda mais altas, muito mais altas que as da 4G, de forma a permitir a movimentação de ainda mais dados entre o celular e a antena. De fato, prometem que você vai poder ver vídeos em 4K no seu celular sem travar. Eu só acredito vendo. Porém, requer ainda mais antenas e tem uma cobertura ainda mais retalhada, com maior risco de queda na conexão e pequenas áreas de sombra. E aqui vai a questão: será que o usuário está mesmo interessado em pagar mais caro por esse serviço? Veja, com a eliminação do hardware chinês nas antenas aqui no Brasil, o custo da infraestrutura tende a subir, o que significa que o custo do pacote de dados 5G também vai subir. Eu, como usuário, hoje, fico bastante satisfeito com a conexão 4G. Não me lembro de uma única situação em que eu precisei de um maior fluxo de dados do que isso. Meu problema com a 4G é a interrupção frequente, são as pequenas áreas de sombra. E o 5G vai trazer mais dados, ou seja, resolver algo que não é um problema, ao custo de mais retalhação na cobertura. Um número ainda maior de antenas será necessário, podendo gerar mais pequenas quedas, pequenos problemas pontuais de cobertura. Para que as pessoas vão querer o 5G no final das contas? Bem, aqui no Brasil a gente está longe disso ainda. A licitação vai ser em junho, até a infraestrutura estar pronta vai levar um bom tempo. Mas em outros países do mundo já existem várias áreas com cobertura 5G. Uma pesquisa da Ericsson, que é uma das principais fabricantes de antena, mostra que, no final das contas, as pessoas simplesmente não estão demonstrando interesse por 5G. De fato, um gráfico da pesquisa percebe-se que existe uma enorme quantidade de gente que contratou um plano 5G com a sua operadora, talvez por apelo do marketing, sem sequer terem celulares com capacidade 5G. Veja, se o seu celular não tem a tecnologia, ele vai acabar comunicando em 4G. E as pessoas estão usando 4G como se fosse 5G e nem percebendo a diferença. Repare nesse gráfico que a parte de baixo é quem está se comunicando em 5G, ou seja, tanto as torres quanto os celulares suportam 5G e a pessoa tem o plano. A faixa azul claro seguinte são as pessoas que têm plano 5G, mas o celular só fala 4G. Essas pessoas nem percebem a diferença. Repare que são quase tantas quanto as pessoas que realmente usam 5G. A parte mais acima são as pessoas que têm celular 5G, mas não têm um plano 5G, então também não conseguem usar. No final das contas, o que o gráfico mostra é que para o usuário, 5G não faz diferença. Existe então um risco enorme de, se o custo for muito alto para planos 5G, as pessoas simplesmente ignorarem tais planos, ficarem com o 4G mesmo. De fato, ter muito mais volume de dados ao custo de mais interrupções é mesmo uma coisa questionável. O argumento da Ericsson, lógico, eles querem vender o peixe deles, é que a pandemia causou isso. Como as pessoas estão em casa, na casa delas tem Wi-Fi, o pacote de dados no celular acaba fazendo pouca diferença. Eles esperam que, com a sociedade voltando ao normal, o 5G volte a ter um apelo muito grande. Vamos ver.
Do ponto de vista libertário, é excelente ver esse tipo de investimento. Melhor ter opções para escolher qual padrão usar do que não ter opções. E como são investimentos privados, os riscos e os lucros são dos investidores, o que é muito justo. Meu temor nisso é apenas que, justamente pela interferência estatal, pela limitação de participação de empresas, pelo aumento de custos, por regulamentações excessivas na área, o edital brasileiro exige que quem for usar o 5G vai ter que construir uma internet paralela do governo brasileiro, olha que absurdo. O 5G no Brasil acabe ficando muito caro. Poucas áreas cobertas, uma coisa de nicho. Não seria a primeira vez que regulamentações estatais excessivas mataram opções tecnológicas de indivíduos no livre mercado. Vamos torcer para que isso não aconteça. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!